E se eu te dissesse que o maior império do mundo já estava condenado, muito antes de seu colapso final, que dentro dos corredores dourados da Roma antiga, a decadência estava apenas esperando o momento certo para desabrochar em uma tragédia irreversível? Roma, uma cidade que já foi símbolo de glória e poder, viu sua própria grandeza se transformar em uma ilusão prestes a desmoronar. Mas o pior de tudo é que quem selou o destino da República Romana não foram os inimigos de fora, mas os próprios homens que ela havia criado. Agora, imagine se você soubesse como tudo isso aconteceu. Como a corrupção, a ambição e o desejo insaciável por poder acabaram transformando a República em um monstro devorador de seus próprios filhos. O que você faria, sabendo que, ao sair deste vídeo, estará deixando de entender a verdadeira razão por trás de um dos maiores colapsos da história? Fique aqui, porque a história de Roma não é apenas sobre um império que caiu. É sobre como a traição e a loucura dominam aqueles que mais se elevam ao poder. E você está prestes a descobrir o que levou Roma à beira do abismo. Não perca, pois o que vem a seguir vai mudar sua visão para sempre. Bom, para começar nossa história, a República Romana, que durou mais de 500 anos, não caiu de uma vez. Ela se desfez aos poucos, pedaço por pedaço, como um grande edifício prestes a ser engolido por suas próprias fundações. O que começou com a ideia de uma Roma livre e governada pelo povo, acabou se transformando em um palco de lutas incessantes, intrigas e ambições desmedidas. Tudo começa com as origens da grandeza romana. Roma, fundada segundo a lenda em 753 a.C., cresceu a partir de uma pequena cidade na Península Itálica, transformando-se, ao longo dos séculos, no centro de um império que dominou grande parte do mundo conhecido. A República Romana foi estabelecida após a expulsão dos últimos reis etruscos e a fundação de um governo republicano, onde o poder estava nas mãos de um senado composto por nobres e uma assembleia do povo. No início, a República Romana foi vista como um modelo de governo balanceado, onde o poder era compartilhado entre os magistrados, o senado e o povo. Durante os primeiros séculos, Roma parecia imbatível, graças à sua força militar, organização política e capacidade de adaptação a diferentes culturas e territórios. No entanto, essa grandeza não durou para sempre. Embora a República tenha conquistado vastos territórios e riquezas, ela começou a se corroer internamente devido a fatores que, embora inicialmente sutis, tornaram-se irresistíveis à medida que o poder e a riqueza aumentavam. O modelo de governo, que se baseava na participação do povo e no equilíbrio entre os poderes, começou a ser gradualmente minado pela crescente desigualdade e pelas rivalidades internas. Vamos ver agora o início da decadência, a ascensão dos generais. Durante os primeiros séculos da República, Roma era uma cidade que se orgulhava de sua liberdade. Seus líderes, chamados de cônsules, eram eleitos anualmente e ninguém, nem mesmo os mais poderosos, eram imunes à lei. A riqueza e o sucesso de Roma estavam diretamente ligados à força de sua república. No entanto, à medida que Roma expandia seus domínios, surgiram novos problemas. A riqueza trazida pela conquista começou a concentrar-se nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população, composta principalmente por camponeses e plebeus, sofria com altos impostos e falta de terras. Essa desigualdade gerou um crescente descontentamento que, por sua vez, alimentou uma série de reformas e conflitos internos. O primeiro sinal claro de que algo estava errado foi o crescente número de generais que começaram a reunir exércitos leais a eles mesmos, e não ao Senado ou ao povo romano. Esses generais, ao invés de se submeter à autoridade das instituições republicanas, começaram a ver suas legiões como uma base de poder pessoal. A lealdade dos soldados, que antes era voltada para a República, passou a ser dirigida aos próprios generais, que prometeram riquezas e terras como recompensa por sua fidelidade. O primeiro grande exemplo disso foi o general Caius Marius. Marius, em sua busca por poder, reformou o exército romano, permitindo que os soldados se alistassem não por patriotismo, mas por motivos pessoais, como a promessa de uma recompensa material. Ele prometeu terras e riquezas para os veteranos, algo que até então não era parte da política romana. Ao longo das décadas seguintes, essa prática de recrutamento mudou completamente a dinâmica política de Roma.
Agora, os generais podiam contar com um exército pessoalmente leal a eles, que colocava seus interesses acima dos da República. A ascensão de Sila e o colapso da República. Enquanto Marius desempenhou um papel importante na transformação do exército, foi Lúcio Cornélio Sila quem deu o passo decisivo para transformar a República em uma ditadura militar. Sila, um general implacável, usou suas forças leais para marchar sobre Roma e tomar o poder em 88 a.C. Sua vitória na guerra social e sua ascensão ao poder representaram o primeiro grande golpe contra a República, pois ele, ao contrário dos líderes anteriores, não buscava uma liderança compartilhada, mas o controle absoluto. Em 82 a.C., Sila se autoproclamou ditador perpétuo, algo completamente contra os princípios republicanos, que favoreciam o equilíbrio de poder e a alternância de funções. Sila desmantelou o Senado e reorganizou o governo, consolidando ainda mais seu poder. Sua ditadura, embora tenha sido relativamente breve, foi um ponto de inflexão, pois marcou o momento em que os generais romanos perceberam que poderiam, com o apoio de suas legiões, tomar o controle político de Roma. No entanto, Sila não foi o único general ambicioso. Outros, como Pompeu Magno e Crasso, também começaram a acumular poder militar e político, cada um tentando estabelecer sua própria versão de domínio sobre a República. Essa competição gerou uma série de conflitos internos que enfraqueceram ainda mais as fundações da República. Júlio César, o último golpe. Quando Júlio César surgiu no cenário político, ele foi a última peça no tabuleiro que selou o destino da República Romana. César, um general brilhante e manipulador, usou seu carisma, sua habilidade política e seu exército para conquistar o coração do povo e do Senado romano. Sua ascensão não foi apenas uma consequência de suas vitórias militares na Gália, mas também de sua habilidade em manipular as estruturas políticas de Roma, formando alianças estratégicas com Pompeu e Crasso, que mais tarde ficariam conhecidos como o Primeiro Triunvirato. Em 49 a.C., após um confronto com o Senado e com Pompeu, César atravessou o Rubicão, uma decisão histórica que simbolizou o rompimento definitivo com a República. Ele declarou: "A sorte está lançada", e com isso iniciou uma guerra civil que não tinha mais volta. César marchou sobre Roma, derrotou seus inimigos e em 46 a.C. tornou-se ditador perpétuo. O assassinato de César em 44 a.C. foi uma tentativa dos senadores de restaurar a República, mas o que aconteceu em seguida apenas confirmou o que já era inevitável. O poder de César havia consolidado o caminho para o fim da República. Seu herdeiro adotivo, Otávio, mais tarde conhecido como Augusto, derrotou seus rivais e se tornou o primeiro imperador de Roma em 27 a.C., encerrando oficialmente a República e iniciando o Império Romano. A queda da República Romana não foi apenas uma questão de tempo ou de forças externas. Ela foi causada pela destruição de seus próprios alicerces, a confiança nas instituições, o respeito pela lei e o compromisso com o povo. Quando esses princípios foram corrompidos, Roma entrou em um caminho sem volta. A ambição desmedida, o uso do exército para fins pessoais e a manipulação política minaram as bases da República. O que isso nos ensina? Que o poder absoluto corrompe de maneiras inimagináveis. E quando um império perde seu equilíbrio interno, a queda é inevitável. A história de Roma nos lembra de que a busca pelo controle absoluto, sem respeito pelas instituições e pelo bem comum, pode levar até mesmo as nações mais poderosas ao colapso. Que reflexões temos sobre o poder na Roma antiga e no mundo moderno? A história de Roma não se limita a uma lição do passado. Ela ressoa com questões do presente, pois muitas sociedades modernas enfrentam desafios semelhantes. O que acontece quando o poder, em vez de ser um reflexo do povo, se torna uma busca insaciável por controle absoluto? O que acontece quando as instituições começam a falhar e a confiança nas lideranças diminui? Será que estamos condenados a repetir os erros de Roma? A história nos ensina que, para evitar o colapso, é preciso preservar os princípios de governança compartilhada, justiça e respeito pelas leis. Se a lição de Roma for esquecida, a queda poderá ser inevitável.
Para concluir nossa história de hoje, a queda da República Romana foi uma das mais trágicas e reveladoras da história. Ela nos ensina que os maiores impérios podem ser destruídos, não por inimigos externos, mas por aqueles que são os próprios filhos de sua grandeza. A corrupção, o desejo de poder e a quebra das instituições são os verdadeiros inimigos de qualquer sociedade. E a história de Roma serve como um aviso para todos nós. Agora me diga, você acha que um império como Roma poderia ter sido salvo? Ou a sua queda era uma consequência inevitável de sua própria grandeza? Deixe sua opinião nos comentários. E, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e continuar explorando os mistérios da Roma Antiga conosco.